Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. A gente está aqui com um cenário melhor, né? Tia Sol tá melhorando. Então, eu tô aqui hoje com o Alfredo. Lembra do Alfredo, nosso hipopótamo? Aquele aqui, ó. O Alfredo tá aqui e também o Zequinha, né, Zequinha? Eles estão esperando pra gente. Ah, gente, elas vão ficar com ciúme. Ah lá, esqueci de falar da Julinha e da Maria. Ah lá, Maria lá no fundinho também. Eu tô tampando a Maria. Mas ela não fica triste, não, né? Então, pessoal, a gente tá aqui para mais uma história. E vocês lembram da história que eu contei anteriormente? Quem lembra o título? Eu lembro. Dessa vez eu lembro. Andando sobre a água. Isso mesmo, olha lá, acertei. Andando sobre a água. Foi linda essa história, não foi, pessoal? Nossa, achei o máximo. Eu fiquei só pensando depois sobre essa história. Nossa, Jesus é muito maravilhoso, né? Então, vamos relembrar um pouquinho dessa história? Bom, Jesus pediu para os discípulos irem, despediu da multidão e pediu para os discípulos irem pelo mar. Não foi isso? E aí, mais tarde, bem assim, mais tarde, enquanto eles estavam lá no alto mar, aí Jesus foi caminhando por sobre as águas. Não foi isso? E aí, o que que eles pensaram que Jesus era? O que que eles pensaram? Hã? Eles pensaram que Jesus era um fantasma, não foi? Que estava andando ali por sobre as águas do mar. E aí eles ficaram com muito medo, não foi, crianças? Eles ficaram com muito medo e começaram a perguntar, né, quem que era, se era um fantasma e tal. E aí Jesus foi e falou que era ele, né? Porque eles estavam assim com muito medo. Aí Jesus foi e falou que era ele. Aí Pedro foi e falou assim para Jesus: se é o Senhor mesmo, me mande ir até você. E aí Jesus falou com Pedro: venha, caminhando por sobre as águas, né? Aí Jesus falou com Pedro: venha. Aí Pedro foi, andando por sobre as águas. Mas chegou uma hora que Pedro ficou com medo. Pedro duvidou, não foi? E aí o que que aconteceu? Pedro afundou. Não foi, pessoal? Que ele duvidou, mas ele andou por sobre as águas, mas aí quando chegou numa parte, ele, ó, duvidou e afundou. E aí ele: socorre-me, Jesus, me ajuda. Aí Jesus foi e puxou ele pela mão, não foi? Segurou ele, colocou ele no barco e perguntou a ele: por que você duvidou? Por que você teve medo? Né? E aí foi isso. Nossa, aí os discípulos ficaram assim maravilhados, né? Porque o Senhor, eles viram aquela coisa maravilhosa, Jesus andando por sobre as águas e depois Pedro. Aí eles ficaram assim, ó, extasiados. E aí eles falaram: realmente, esse é o Filho de Deus. Não foi isso? Foi isso mesmo, história linda. Nossa, eu acho essa história maravilhosa, essa história da Bíblia, gente. Nossa, eu fico maravilhada toda vez que eu leio ela. E vocês, criancinhas, vocês gostaram dela? Me conta lá nos comentários. Vocês estão muito quietinhos, tá bom? Então, hoje o nome da história, quem lembra o título? O título: Um homem que não podia ouvir. O que será que aconteceu, pessoal? Quem será esse homem, gente? Tchan, 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 tchan. Daqui a pouco a gente vai saber, porque primeiro a gente vai orar. Isso mesmo, a gente vai orar primeiro, né? Papai do céu, hoje eu quero te agradecer pelos passarinhos, pelos bichinhos também, por eu nascer. Aquela plantinha que eu vi crescer foi o seu amor quem fez. Pelo céu tão lindo e o mar divino, um beijo
beijão pra você. Pelo céu tão lindo e o mar divino, um beijão pra você. Papai do céu, abençoa a nossa mente, Papai do céu, para que a gente possa entender toda a tua palavra, Senhor, e não esquecê-la, Jesus. Abençoa o nosso coração, para a gente guardar a tua palavra aqui e praticar ela todos os dias, Senhor, sendo crianças do bem, crianças obedientes. Nos ajuda, Papai do céu, é o que nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos para a história de hoje. Vocês estão ansiosos? Eu tô doida para saber o que aconteceu nessa história. Quem era esse homem que não podia ouvir? Vamos saber? Então vamos lá. Vocês estão vendo a Bíblia aí? Isso, a tia Sol tá acompanhando na Bíblia. Eu vou só tampar um pouquinho o Zequinha, né, Zequinha? Mas não tem problema não, né, amor? Então vamos lá. Quando Jesus, o homem que não podia ouvir. Quando Jesus estava viajando ao longo de Decápolis, a região das 10 cidades, um grupo de pessoas veio ao encontro dele. Trouxeram um homem surdo e que mal conseguia falar. Coitado, né, pessoal? Tem pessoas que não conseguem ouvir nem falar. Vocês conhecem? Eu conheço. Aí eles disseram assim: por favor, toque-o. Jesus levou o homem para longe da multidão. O que será que aconteceu, pessoal? Será por que Jesus levou ele bem para longe? Afastado assim do povo? Vamos saber. Quando eles estavam sozinhos, Jesus estendeu as mãos e colocou os dedos dentro dos ouvidos do homem. Então, pegou um pouco de saliva da própria boca e tocou a língua do homem. Certificando-se de que o homem entendesse o que ele estava fazendo, Jesus olhou para o céu. Ele suspirou. Ele sabia o quanto o homem tinha sofrido. É verdade, né, criancinhas? Quem não escuta e quem não fala tem, assim, muitas dificuldades, né? Às vezes tem que arrumar uma escola, assim, para ensinar eles, porque tem a linguagem dos surdos e do mundo, né? Eu vou falar para vocês a palavra amor na linguagem dos surdos e dos mudos, ó. Amor. Tá vendo? Eu sei algumas coisas, assim, as letras. Eu não sei fazer toda a linguagem, mas a gente deveria aprender pra gente se comunicar com as criancinhas que não escutam, né? Vamos de novo? Vou fazer uma pausa aqui na história. Vou falar de novo pra vocês como que escreve a palavra amor. A-M-O-R. Amor. De novo? Amor. Gostaram? Depois eu ensino outras palavrinhas, tá bom? Mas foi legal essa história porque aí eu lembrei que eu sei algumas coisas e eu posso ensinar pra vocês, né? Para quando vocês encontrarem alguém que não fala e que não escuta, vocês sabem falar, pelo menos através do alfabeto, né? Se comunicar com essas pessoas. Então, voltando aqui para a história. Então, Jesus suspirou. Ele sabia o quanto o homem tinha sofrido, porque é difícil, né, criancinhas? Não é uma vida fácil. Mas eles podem ser muito felizes mesmo assim, porque vocês podem dizer, sabe por quê? Que vocês podem ser muito felizes? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos alegra, não é, amores? Isso mesmo. Aí Jesus, né, ali
compadecido do sofrimento daquele moço, aí ele disse assim para ele: abra! De repente, o homem pôde ouvir. A língua dele se moveu. Ele pôde falar. Aleluia! Glória a Deus! Que maravilha! Ai, Jesus é fantástico, né, crianças? O povo ficou maravilhado. Eles começaram a falar uns com os outros sobre o que havia acontecido. Aí Jesus disse assim: não diga nada a ninguém. Mas o homem, ele não conseguia parar de falar. Ele estava muito feliz. Eles não puderam mantê-lo quieto. Jesus fez tudo ficar bem, o povo disse. Jesus fez tudo ficar bem. Por causa dele, o surdo pode ouvir e o mudo pode falar. É verdade, Jesus pode fazer qualquer milagre. Mas o que a gente precisa ter? Quem sabe? Quem lembra? O que a gente precisa ter, criancinhas? Uma palavrinha pequenininha. Quem lembra? Fé. Quem disse fé acertou. Vocês querem aprender a escrever a palavrinha fé? Olha aqui, ó. Ai, deixa eu ver. Fazer com essa daqui. Aí vocês vão ver, ó. O dedão em cima do dedo indicador, ó. E a letrinha E é assim, ó. Então, F, fé. Tá vendo? Facinho, ó. Fé. A gente precisa ter o quê, crianças? Ó, F e o E. Fé. De novo. Fé. Isso mesmo, a gente precisa de fé. Porque Jesus pode fazer qualquer coisa. Mas a gente precisa crer nele. Amém? E aí, vocês gostaram da história de hoje? Nossa, eu amei. A Bíblia tem cada histórias assim fantásticas, não é? Eu amo as histórias da Bíblia. E vocês, meus amores, vocês estão gostando de ler a Bíblia com a Tia Sol? Fala comigo lá, tá bom? Manda recadinho pra mim, pra eu saber se vocês estão gostando ou não, tá bom? Mas é importante a gente ler a Bíblia, a gente conhecer a palavra de Deus, tá bom? Quanto mais a gente conhece a palavra do Senhor, mais a gente fica pertinho dele, né? Mais a gente ama ele, porque a gente ama aquele que a gente conhece. Não é verdade? Isso mesmo. Então, passe um dia aí coladinho em Jesus, cola nele, combinado? Não faz fiura, obedeçam, se alimentem bem e estudem. Combinado? E vocês querem saber qual é o título da próxima história? Tchan, 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 eu vou contar. Na montanha. O que será que aconteceu, gente? O que você acha, Juquinha? O que será que aconteceu nessa montanha? Hein, Alfredo? O Alfredo tá bem aqui no colo do Juquinha, ó, pessoal. Tá numa forgança, o Alfredo, ó. Deitadinho lá com o Juquinha, não, gente. Com o Zequinha. É muitas pessoas aqui pra eu gravar o nome. Aí o Alfredo hoje sentou lá no colo, deitou lá no colo do Zequinha, ó. Tá, que tal, Alfredo? Numa forgança, né, pessoal? Pois é. Então até a próxima história. Passa o dia aí coladinho em Jesus, tá bom? Cola nele que o nosso rei tá voltando. Qualquer dia ele desce lá glorioso, lindo nas nuvens. Aleluia. Então, passa o dia aí coladinho em Jesus, tá bom? E até amanhã, se o nosso Deus permitir. Amém? Beijão, fiquem com Deus. Tchau!